Olá, estamos ao vivo no programa Eclésia, mais uma vez aqui pela sua rede Século XXI. Nós vamos falar sobre a Inquisição. Nós chamamos o tema do programa de hoje Entendendo a Inquisição, e essa é a parte 1, como eu disse, a parte 2 a gente continua na semana que vem. Vamos conversar sobre o contexto da criação desse evento chamado Inquisição, o que é a Inquisição, e também muitos mitos, muitas mentiras relacionadas a esse episódio da história, tá certo? Vamos começar a nossa conversa então, Padre Wander. É impossível a gente tentar conversar, o início da conversa sobre a Inquisição, se a gente não fizer um resgate histórico. Primeiro, logo de cara, a gente tem que pensar isso. A gente vai falar de um período da Idade Média. E não tem como a gente julgar tudo o que aconteceu naquele período com a mentalidade nossa, da nossa geração. São mentalidades distintas, diferentes. Para entender essas diferenças, vamos começar, antes de tudo, Padre Wander, o que é Idade Média? O que significa esse período conhecido como Idade Média? Ok. Eric, se você me permite, a primeira coisa que eu quero dizer, uma ressalva aqui, e vamos falar um pouco do que é a Idade Média, é que não todos, mas uma grande maioria dos historiadores atuais, infelizmente, destroem esse período da história da humanidade, da história da Igreja, e o que apresentam não é um corpo saudável, não é um corpo autêntico, mas é algo dilacerado, algo destruído, fatiado, e mostram somente aquilo que eles querem, de uma forma equivocada, um pouco distorcida. Não estamos nem colocando sobre a intencionalidade, se é por má intenção ou não, mas fato é que não retratam nem de perto, com alguma fidelidade, o que significou esse tempo, esses séculos que envolvem a Idade Média. E aí nós já dizemos que a Idade Média é aquele período que cronologicamente começou ao final da Idade Antiga, no ano de 476, com a queda do Império Romano Ocidental. E aí foi o apogeu do Império Romano no Oriente, também conhecido como Bizâncio, e vai até o ano de 1453. 53. Quer dizer, nós temos praticamente 1000 anos. Certo. 1000 anos. E aí, com a queda de Bizâncio, a queda do Império Romano, no Oriente está extinta a Idade Média e se dá início àquilo que se chama de Idade Moderna, né? O que nós temos que ter claro é que esses 1000 anos tiveram características fortes e foi um tempo que marcou a história da Igreja em diversos sentidos. Então, a Idade Média é aquilo que cronologicamente vai desde a queda do Império Romano no Ocidente até a queda do Império Romano no Oriente, 476 a 1453. Isso a gente aprende nas aulas de história. Todo mundo deve ter ouvido falar alguma coisa disso, né? Básico. Então, o Império Romano primeiro caiu no Ocidente, como o padre acabou de dizer, ano 476. Perfeito. E depois, no Oriente, 1453. 1453. Agora, no ano 476, né, a gente está dizendo no ano 476, claro, da era cristã, a Igreja já tinha aí seus 4 séculos de existência, já tinha diminuído aquela perseguição inicial de 300 e tantos anos, já com a liberdade com Constantino, depois o imperador Teodósio, que oficialmente instituiu o cristianismo no Império Romano, né? Perfeito. Padre Wander, para a gente entender, nesse período da história, ano 476, a Igreja estava estruturada, mas ainda tinha muito campo de crescimento, não é assim a gente pode entender? Era o início da história, né? A Igreja ainda tinha muito o que crescer nesse período, né? Correto. Olha, que é preciso dizer que com a paz de Constantino, certo, com o édito de Teodósio, com a saída da Igreja das catacumbas, se inicia um novo tempo na história da evangelização. E quando o Império Romano cai, em 476, o que acontece é que, por uma série de fatores, as incursões bárbaras e assim por diante, houve uma grande degradação da sociedade. A Igreja teve um papel fundamental através da evangelização, da transmissão do Evangelho, dos valores cristãos, na reaglutinação e na formação, olha só, na fundação de uma nova sociedade. Certo. Uma sociedade pautada, uma sociedade alicerçada,
uma sociedade fundada nos valores cristãos, nos valores evangélicos, nos valores espirituais, morais, doutrinários, autênticos do Evangelho, transmitidos, guardados, tutelados e transmitidos pela sua Santa Igreja, a Santa Igreja Católica. E é exatamente aí, no florescimento de um novo tempo para a obra da evangelização, para a transmissão dos valores cristãos e da fé, a partir de uma série de instituições que irão surgir já no continente europeu, é que a Igreja vai dar alicerce e fundamento a uma sociedade que vai ser conhecida a posteriori como a cristandade. Certo. Vai começar a ter início, a partir desse momento, aquilo que mais tarde vai ser denominado de cristandade. O que é a cristandade? A cristandade é aquela civilização, é aquela sociedade que teve como núcleo, como centro, a civilização europeia, totalmente influenciada, totalmente marcada pelos valores do Evangelho, pelos valores da fé cristã, quer dizer, da fé católica. Acho que não é um exagero a gente pensar, né, Padre Wander, que após a queda do Império Romano Ocidental, quem sobrou de pé para juntar os cacos dessa população e para dar um direcionamento do ponto de vista valores espirituais, valores filosóficos, que já era herança, inclusive, já do período grego, foi a Igreja, não tem como fugir isso. Claro. Isso eu acho que não é questão de fé, é questão de história. Claro. A gente tem que ter um bom senso e aceitar isso de maneira histórica apenas, não estamos falando de fé aqui, né? Não, aqui nós não estamos falando nem de doutrina, como fato histórico. Quem vai reaglutinar a sociedade, quem vai dar uma nova forma, quem vai dar direcionamento, quem vai dar ordem, quem vai dar estrutura, quem vai organizar esse mundo novo, um novo mundo, que aí nasce, claro, do Evangelho, e só pode ser do Evangelho, foi a Santa Igreja. Graças a Deus, olha, Eric, que fique claro para todo mundo isso. Graças a Deus que o Senhor deixou a sua Santa Igreja, que teve um papel fundamental na guarda e no desenvolvimento da civilização, porque senão hoje nós não teríamos nada, e nada é nada. Isso a gente vai, se a gente fosse esmiuçar o assunto, a gente ia comentar sobre arte, música, liturgia, teologia, filosofia. Outro programa, né? Talvez. Então é um absurdo, logo de cara, a gente pensar que alguém pode chamar esse período tão rico, tão maravilhoso, de Idade das Trevas. É um absurdo, é uma mentira deslavada chamar esse período de Idade das Trevas, para começo da conversa. Agora, Padre Wander, o povo desse período, que viveu esses quase 1000 anos que a gente comentou agora, da chamada período medieval ou da Idade Média, eles foram influenciados por esses valores, e esses valores cristãos, à medida que foram se solidificando na sociedade, no Estado, na sociedade europeia como um todo, pensar em algum tipo de distorção nesse pensamento cristão não influencia só a Igreja, e sim a sociedade como um todo. É correto pensar assim, né? Correto pensar assim. Se a sociedade medieval, que você ressaltou bem, Eric, talvez como período da história, não houve um período tão producente, um período tão belo, um período tão forte, intelectual e espiritualmente quanto a Idade Média. É um equívoco a priori, e depois é uma má intenção querer chamar a Idade Média da Idade das Trevas, porque o que de nobre, o que de belo, o que de santo nós recebemos desse período é tão vasto que, se você for analisar comparativamente, não houve em nenhum outro período da história algo parecido, ok? Agora, o que acontece é que, se a sociedade está fundada sobre o alicerce da fé, sobre os valores cristãos, sobre os valores morais do Evangelho, e chega alguém que tenta implodir esse alicerce, e, portanto, implodindo esse alicerce, ele destrói a sociedade, é claro que a reação vai ser comum a todos, não é que é uma reação da Igreja. Quer dizer, sinceramente falando, vamos fazer uma comparação. Se chega um grupo de malucos, que resolvem queimar uma cidade inteira e pôr fogo em todas as casas, não precisa a Igreja chegar e dizer que aquilo é um pecado. Naturalmente falando, aquilo vai extinguir a vida daquela sociedade, daquela civilização. Não precisa a Igreja chegar e dizer, não, é um pecado, é uma tentativa homicida, é um pecado mortal contra o 5º mandamento, porque a própria sociedade vai reagir. Quer dizer, se a gente está querendo pôr fogo nas nossas casas e destruir o nosso habitat e destruir as nossas vidas, mas não vão mesmo. Não sei se cabe a comparação, mas eu creio que, não, certamente, que é bem isso. Né? Eu quero adiantar aos nossos amigos telespectadores, nós estamos tentando iniciar nossa conversa aqui, entendendo um pouco da visão do período, né, histórico na qual está contido esse evento chamado Inquisição.
né, que é a Idade Média. Então, de uma forma rápida, a gente tentou começar essa conversa, mas dá para dizer, né, sem medo de ser feliz, a mentalidade religiosa e a mentalidade política desse período eram parecidas, já que as pessoas de toda aquela sociedade eram influenciadas pelos valores cristãos e diretamente por outros valores que a igreja manteve viva, como a gente já disse aqui, a música, as artes como um todo, a literatura, literatura, filosofia, assim por diante. Perfeito. Então, como a gente vai dizer logo na sequência, isso já estamos quase acabando o primeiro bloco, como é que começou essa história da Inquisição? De onde surgiu essa história? Para entender o que é a Inquisição, eu queria que a gente entendesse, antes ainda de partir propriamente dito para a história, o que a igreja fez em relação a esse episódio chamado Inquisição, um outro conceito que é muito importante para o entendimento desse assunto, que é a heresia, né? Antes de a gente falar em algumas heresias específicas, nos ajude a entender então, Padre Wanderer, o que é uma heresia. Olha, antes de entrar na heresia, me permite duas coisas. Se eu me inflamar, não se preocupem não, viu? É que é um tema que toca em... não adianta. A paixão pela verdade, como dizia o Papa Bento XVI. E é um tema né? tão distorcido por aí que a gente tenta aqui pelo menos falar aquilo que a igreja pensa, a história correta, né? Não tem como. Agora, a convivência entre o poder espiritual, entre a igreja, o poder temporal, o poder político, naquele momento, há que se dizer que estava marcado por uma verdade, a unidade de vida. Quer dizer, se faz aquilo que se é, naquilo que se acredita. Então, se todos os valores que permeiam a sociedade são valores cristãos autênticos, é claro que isso ia atingir todos os segmentos, inclusive a vida pública, a vida política, ainda que não concebida nos moldes atuais. Agora, certo. Ainda dá para falarmos da heresia? Vamos lá, vamos entender então, ainda nesse bloco, o que é a Inquisição. Vamos começar pela Desculpa, a heresia. Inquisição eu falei errado, a heresia, falei errado. Vamos pela entender heresia. o que é a heresia, isso. Bom, a definição de heresia quer dizer tomar a parte, do heresios grego, significa exatamente isso. Mas tomar no sentido de solapar, de roubar, de subtrair. Então, no momento em que eu pego algum artigo da fé, nós temos no credo 12 artigos. E desses 12 artigos do nosso credo se desdobra toda a nossa fé, que aí, é claro, todo o ensinamento está contido ali e depois ele vai se desdobrando. Se eu pego qualquer artigo da nossa fé e eu subtraio, eu retiro da unidade daquilo que ensina a igreja, isso é uma heresia. Certo. A partir do momento em que eu não aceito, que eu não concordo mais, que eu não professo, fatalmente eu estou roubando, eu estou desintegrando, eu estou solapando algo que para nós é precioso. A heresia ela tem início exatamente aqui, Eric. É a distorção de um ou mais pontos das verdades de fé estabelecidas pela igreja. Um ou mais pontos, porque se for a fé num todo, é aquilo que nós chamamos de apostasia. Se abandonar a fé completamente, a ponto da negação de Deus, aí é o abandono completo da fé. Eu vou negando um ponto ou outro, se bem que as heresias são o caminho certo para a apostasia. É preciso dizer isso, hein? Certo. É solapando de parte em parte que você chega, enfim, a negar o todo. Mas se nós negássemos o princípio de tudo, a raiz de tudo que é Deus, aí nós teríamos, de fato, uma apostasia. Entendendo um pouco o conceito de heresia que o senhor já explicou, mas uma heresia específica tem relação com esse episódio da Inquisição, que eu queria que o senhor contasse para a gente do que se trata essa heresia chamada a heresia dos cátaros, ou também conhecida como albigenses. Conta para a gente. É que no final do século XI, certo, na segunda metade do século XI, surgiu ali no coração, no centro da cristandade europeia, um grupo que foi cada vez mais se distanciando da fé verdadeira, certo, da fé católica. Esse grupo, por causa da sua raiz, está ligado à sua raiz à palavra, denominados de cátaros, rapidamente ele se espalhou. E tanto que já no início do século XII, a partir do ano de 1100, eles já estavam fortalecidos e eram autenticamente uma seita no sentido estrito da expressão. Os cátaros negavam uma série de verdades da nossa fé, dentre as quais Deus como Criador da terra. Porque eles defendiam, como herança de uma heresia vinda do século V, chamada maniqueia, a heresia dos maniqueus, que tudo aquilo que pertence ao mundo da matéria é mau. Isso é um absurdo. Essa heresia maniqueísta, inclusive, o Santo Agostinho caiu nesse erro e depois ele se converteu e deixou, claro, o maniqueísmo, né? Claramente o refutou.
Agora, o que acontece é que, ao afirmar que tudo aquilo que é material é mal e tudo aquilo que é espiritual é bom, eles negam, dentre outras coisas, a encarnação do Senhor, né? A vinda do Filho de Deus, que é o que acabamos de celebrar e estamos celebrando para nos salvar. Negavam, por exemplo, que o Filho de Deus se encarnou, que Cristo tivesse recebido um corpo verdadeiramente humano. Já que matéria para eles não podiam prestar, era coisa ruim, Mas, como é que podia ser uma coisa boa na carne? então, imagine, começam negando que Deus é o Criador da Terra. Começam negando isso e depois vão para o absurdo de negar o mistério da encarnação. E logo na sequência, como consequência disso, se negam o mistério da encarnação, negam o mistério da Eucaristia, negam que haja transubstanciação, porque imagina que Jesus tinha um corpo. Isso é um absurdo, eu volto a dizer. E os cátaros começaram a tomar força. Certo. Começaram a tomar força por duas razões. Primeiro, porque tinha uma pregação moralista e um pouco, vamos dizer assim, milenarista, um pouco apocalíptica, um pouco extravagante, um pouco exagerada. E a gente sabe que, num mundo muito sensível à fé, isso é uma faca de dois gumes, porque certo. No mesmo momento em que, retamente orientado, é ensinada a verdadeira doutrina, a reta doutrina, a fidelidade exatamente à fé que o Senhor Jesus deixou através de sua Santa Igreja, muito bem. Agora, se explora isso na outra direção, você sabe onde vai dar. Vejamos os nossos dias, a multiplicidade de seitas protestantes que vão se proliferando em cima de fantasias e aberrações e assim por diante, e que, me desculpem, encontram palco, encontram público para isso. Certo. E rapidamente eles cresceram em cima dessas afirmações fantasiosas, apocalípticas e assim por diante. Só que passaram a impor o seu ponto de vista, de tal maneira que vejam só onde chega o absurdo. Se alguém os refutasse ou discordasse daquilo que eles estavam ensinando, das bobagens que rapidamente qualquer cristão, qualquer católico de época bem formado, rapidamente refutava, como faz hoje em relação às heresias das seitas protestantes e assim por diante. Certo. Eles passaram a reagir de uma forma agressiva, Então, se impondo pela violência. Para defender as suas ideias distorcidas de um cristianismo mentiroso, porque era uma heresia, chegaram a partir, então, para vias de fato, para a guerra, para a matança mesmo? Para a violência. Olha, nós temos os episódios que começaram a invadir as igrejas e destruir as igrejas. Destruir as igrejas. Começou-se uma espécie de nova guerra contra as imagens, uma nova guerra iconoclasta. Certo. A destruição das imagens. Agora tem um episódio que é mais triste e é mais grave, hein? Ah, é? Se me permite, Eric, chegou-se ao absurdo de porque afirmavam que a matéria é má e Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis e criou tudo bom. Pegue o livro do Gênesis, os 3 primeiros capítulos agora. Então é a negação de tudo aquilo que foi revelado da parte de Deus. O que acontece? Por afirmarem que a matéria era má, chegaram a um absurdo de matar mulheres que estavam gestantes. Sabiam que estavam grávidas porque aparentemente já aparecia, ok? Sendo redundante. Estavam de barriguinha, me desculpem a expressão, mas matavam essas mulheres e, vai ser duro, mas me permita dizer, Eric, esfaqueavam essas mulheres no próprio ventre. Já que eles são contra a matéria, essas senhoras grávidas estavam gerando matéria. Sim, estavam gerando... Bom, a palavra matéria, a palavra mãe em latim, coincide exatamente com a mesma raiz de matéria, certo. Mater. A prova linguística está aí, que a palavra mãe em latim é mater, aquela que gera matéria. Então chegavam também. a matar as mulheres grávidas com seus filhos no ventre. Os seus filhos no ventre. Agora, vai pensando a bagunça que dava isso a partir desse momento. Então instauraram um terror, um verdadeiro terror. Se aceitavam as bobagens e mentiras que ensinavam e que negavam a revelação, muito bem. Se não aceitavam, eles partiam para a violência, partiam para até mesmo dizer o extermínio. Bom, como a gente já começou conversando no primeiro bloco, se trata então de uma sociedade, a gente está falando século XI, XII, até o XIII, mas principalmente o século XII e XIII, se tratava então de uma sociedade muito influenciada pelos valores cristãos. À medida que alguém levanta voz contra esses valores cristãos, não estamos falando só de um problema teológico, nós estamos falando inclusive de paz social. Do vivencial, né? Do dia a dia. Poderia, e como em muitas partes que acabou acontecendo, virando um caos
social. Claro. Né? A sociedade não ia aceitar esse tipo de coisa, né? E ainda mais com coisas tão horríveis como o padre acabou de dizer, matanças, destruição de igrejas, bizarro, exatamente, né? Matando mulheres grávidas, crianças, etc. Bom, a partir disso, a coisa ficou complicada, porque os cátaros cresceram, né? A igreja, de alguma forma, teria que reagir. Mas queria que o senhor começasse a contar para a gente, então, antes da gente falar da reação da igreja, o próprio Estado reagiu também contra essas pessoas, né, Padre Wander? A sociedade já não aceitava esses hereges muito antes da igreja começar a dizer que eles também estavam errados, né? Claro. Olha, antes da instalação dos tribunais locais, dos tribunais diocesanos, que depois deram lugar à instalação dos tribunais regionais, e, enfim, nós vamos chegar a isso, a Gregório IX, em 1231, a instalação oficial dos tribunais da Inquisição. Para toda a igreja. Universalmente falando, quer dizer, tem tudo aquilo que a igreja cobria com seu zelo, com seu cuidado materno, há que se dizer isso. Mas antes disso mesmo, claro, a sociedade reagiu. Só para você ter uma ideia, a partir do momento em que um grupo, uma seita ensandecida, de lunáticos, uma coisa quase que, se não demoníaca, começa a provocar esse tipo de prejuízo, de desordem na sociedade, primeiro a população mesmo reagiu. Vários desses foram linchados quase que como uma legítima defesa. E aí, já num segundo momento, o Estado, sejam os senhores feudais e já na passagem para a monarquia, já os monarcas instituídos tiveram de intervir com uma certa força. Só que a partir do momento em que essa intervenção vai perdendo o sentido, vai perdendo o controle, nós vamos entrar nisso, é que a igreja vai entrar com a sua maternidade, o seu cuidado, e vai ter de balizar isso, vai ter de equilibrar, vai ter de temperar isso, Eric. É porque nos primeiros, mais ou menos, 50 anos já dos cátaros fazendo as suas barbaridades, a igreja... 1100 e 1150. Mais ou menos por aí, né, Padre Wander? A igreja ainda tentou apenas resolver no diálogo. No diálogo. Né? Inclusive, a igreja mandou bons pregadores. São Bernardo, inclusive, foi enviado aos cátaros para tentar convertê-los, para tentar dizer que eles estavam errados e que aquela heresia não podia ter conexão com a verdade. É verdade. Verdadeira, a misericórdia de Deus. Exatamente isso, Eric. Quer dizer, os que foram enviados até eles para proporem um arrependimento, um caminho de conversão e de retomada da sua fé, isso mostra o cuidado materno da igreja, o cuidado, o zelo pelas suas almas. Por quê? Porque estão doentes, porque estão enfermas, porque precisam de cuidados. Só que no momento em que a igreja envia os seus operários, os seus profetas para fazerem esse trabalho, e eles se aproximam e se repete aquilo que Jesus conta na parábola, que a uns espancaram, a outros mataram e tomaram posse da vinha, o que se tinha de fazer? Pois é. Imagina a pressão dos papas desse período, né? A primeira pressão recebendo das pessoas de fora da igreja. Vocês não vão fazer nada, gente? Tem que fazer alguma coisa, né? E essas pessoas de fora da igreja já condenando nos seus tribunais os hereges, né? E muitos já sendo condenados à morte. Peraí, alguma coisa estava errada, né? Com esses tribunais que não tinham ainda nesse momento a presença da igreja, nesse momento, apenas fora da igreja, não é, Padre Wander? Claro. Então, a pressão vinha de fora e a pressão também vinha de dentro, porque você tinha que manter a fé reta, a verdade ali, que é papel da igreja guardar essa fé, também de acordo com essa mentira. Então, nos primeiros 50 anos, só diálogo, enviando seus missionários. São Bernardo foi um desses que foi até os cátaros tentar convertê-los. E eu até destaquei uma frase aqui de São Bernardo, quando ele foi voltando da França, ele disse o seguinte, olha, ele foi enviado então a converter esses hereges, ele disse o seguinte, as basílicas estão sem fiéis, os fiéis sem padres, os padres sem honra, só existem cristãos sem Cristo. Então imagina o caos que a Europa estava vivendo nesse momento, né? A coisa não devia estar fácil, né? Preciso ressaltar também uma coisa, Eric, que como os crimes, como os malfeitos tinham a sua raiz na questão da fé, nenhum Estado tinha autoridade para julgar isso, porque não tem potestade espiritual. Certo. Não tem mandato para isso. O mandato de Cristo é dado à igreja. Então, a priori, a raiz de todo esse mal, o que produzia o fruto podre, o fruto estragado, era a distorção da fé,
era a usurpação da fé, era a corrupção da fé. E aí, o que caberia ao Estado, o Estado tentou fazer, mas se enganou também, a igreja precisou intervir, era considerar os crimes dessas seitas, os crimes dos hereges do ponto de vista civil, do ponto de vista meramente material. Só que, se esses crimes tinham raízes espirituais, tinham raízes na negação da fé, tinham raízes nas heresias, era primeiro preciso ouvir a igreja, para escutar da igreja se de fato existiu mesmo ou não o roubo, a usurpação, a corrupção da fé. E a partir do momento em que, da parte daquela a quem compete e tinha autoridade para dizer que houve a heresia, que houve a distorção da fé, que houve o sacrilégio e assim por diante, a partir desse momento, e tão só a partir desse momento, era possível que, garantida a culpabilidade dos réus, o Estado intervisse e fizesse o exercício das penas no que tange a materialidade de seus crimes, no sentido civil. Não sei se me faço explicar. Uma instância era a instância espiritual, outra instância era a instância material. Certo. Quer dizer, uma coisa é pagar porque o indivíduo queimou uma fazenda. Outra coisa é ser culpado de ter negado que Deus é o Criador da terra, que o Filho de Deus se encarnou e que, pelo milagre da Eucaristia, Cristo se faz presente em seu corpo, sangue, alma e divindade na hóstia santíssima. É como se a igreja falasse assim, olha, esses caras, esses hereges, eles estão errados. Né? O caos social todo mundo está vendo e o mal que está fazendo para a sociedade. Mas os senhores imperadores, governadores, etc., vocês também, peraí, vocês não vão matando a torta e direita também, primeiro, para não errar, para não condenar um inocente. Segundo, que questão de fé, moral, heresia, quem tem que falar é a igreja, calma aí um pouco. Então, assim, nesse sentido, é correto pensar que a Inquisição é uma instituição jurídica? Sim, no sentido eclesiástico, Certo. canônico, sim. Ela é uma instituição jurídica. Vamos ressaltar mais uma coisa aqui também, Eric, que quando nascem os tribunais até a instituição definitiva de Gregório IX em 1231, certo. Os tribunais são para moderar exatamente isso. E tem a finalidade de curar os que estão na enfermidade da heresia, de trazer de volta, de sarar, de sanar, e de impedir que exatamente isso, as penas que fossem aplicadas pelo Estado transcendessem o que fosse justo e digno de acordo com a própria dignidade da pessoa humana e do cristão que estava implicado, do católico que estava implicado no processo. Não, pera lá. Não é assim, não vão chegar, desculpem, matando, quebrando, arrebentando. Cometeram um erro, negaram a fé, falharam nesse sentido, mas Nosso Senhor, então, que é misericórdia infinita, através de sua igreja, propõe o caminho do arrependimento, da contrição, da penitência e da conversão. E aceita esse caminho, a pessoa está restaurada. Se não aceita, se continua-se recalcitrante, refratário, ainda assim a igreja, beneficamente, de uma forma totalmente longânima, paciente, e insistindo em trazer aquele que era culpado de heresia de volta ao seio, à sua convivência. Eu vou citar algumas datas aqui para a gente se localizar um pouco aqui. Bom, então a coisa foi ficando muito apertada para a igreja, pressionada de dentro e de fora. Pressionada pelo povo e pressionada pelo Estado. Pelo povo e pelo Estado. Só ressaltar uma coisa, chegou um determinado momento que a situação ficou tão grave que uma certa fatia da população, um pouco insuflada, um pouco inflamada e até também manipulada por algumas figuraças que se aproveitaram do momento para alguns interesses espúrios, começaram a pressionar a igreja para que fosse mais firme, para que fosse mais, vamos dizer assim, mais dura com os hereges, porque tinha um conceito errado. E a igreja realmente, você disse bem, Eric, andou numa corda bamba, no sentido prático, durante esses 2 séculos. E aí, uma série de concílios trataram desses problemas, desses assuntos, e alguns papas foram envolvidos nessa história. Concílio de Latrão, 1139, já começou a discutir o que a gente vai fazer em relação a isso. Depois o Concílio de Lyon, com o Papa Alexandre III, em 1163. Concílio de Latrão III, 1179, ainda com o Papa Alexandre III. E depois, após o Concílio de Verona, 1184, o Papa Lúcio III enviou ainda mais missionários para converter os hereges, mas ainda não teve aquele sucesso todo que estava imaginando. O Concílio de Latrão número 4, em 1215, aí já com o Papa Inocêncio III,
ele intensificou essa ação contra os hereges. E aí aconteceu uma atitude militar mesmo, que foi a chamada cruzada contra os albigenses, contra os cátaros, no sentido de uma força militar para falar, olha, vocês não vão poder destruir todas as igrejas do mundo, calma. Né? E foi uma reação militar mesmo, né, Padre Wander? Você está falando de Frederico... Estou falando de Inocêncio III, em 1215, após o Concílio de Latrão IV, que ele enviou as tropas, então, para a chamada cruzada contra os albigenses, para diminuir um pouco a ação deles do ponto de vista... E houve uma aliança com Frederico Barba-Ruiva, não? Isso foi um pouco depois, né? Isso foi... desculpa, eu falei errado. Isso foi um pouco antes. Um pouco antes. Porque ainda foi com o Papa Lúcio III. Aliança com Frederico Barba-Ruiva. Essa aliança que o senhor está dizendo é o seguinte, foi em 1184, anterior ainda ao papado de Inocêncio III, do imperador do chamado Sacro Império Romano Germânico, né? A gente vê a palavra sacro, que já dá para entender a influência e proximidade desse império com a igreja, do chamado imperador conhecido, famoso na história, Frederico Barbarroja. Esse decreto, ele uniu o poder civil, né, do imperador com o poder eclesiástico do Papa, para que fossem julgados, então, nas duas instâncias, na instância civil e na instância eclesiástica. Após o julgamento eclesiástico, o condenado herege era entregue ao poder civil, liderado então por esse imperador chamado Frederico Barbarroja. Só que detalhe, hein? Olha, isso é interessante. A pena civil não estava relacionada à pena de morte. A pena eclesiástica, muito menos. Né? Como a gente vai ver que a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, a pena para o herege que passava por tribunal eclesiástico, me desminta se eu estiver falando errado aqui, hein, Padre Wander? Mas eram penas espirituais. Rezar tantos salmos ou tantos rosários, se converter mesmo. Agora, nesse período, né, Padre Wander, a pena, mesmo civil, ainda não se tratava de pena de morte. Não se tratava de pena de morte. Retomando duas coisas. Primeiro, quando em 1215 houve a cruzada contra os cátaros, é que se exigia, não tinha como, uma força de bloqueio de toda a agressão, uma legítima defesa de toda a agressão, de toda a violência, de toda a fúria despejada pelos cátaros em todos os territórios onde eles foram passando. Era uma questão de legítima defesa e ponto final. Sim. Era proteger o seu lar. Acho que não é exagero a sua família. Um pequeno parênteses, padre. Não é exagero a gente, de repente, comparar. Sabe o pessoal do ISIS, o Estado Islâmico, que destruiu e continua destruindo, infelizmente, igrejas na Síria, no Iraque, sai matando todos os cristãos. Você tem a opção de morrer ou fugir. Então, como é que você tem diálogo com esses caras? Por gentileza, senhor bandido, o senhor não me mata não, porque não está legal o senhor me matar. Não. Não tem, são loucos, né? São pessoas distorcidas, com a mente distorcida, que não tem conversa. É mais ou menos, guardar as devidas proporções, dá para comparar. Só para aplicarmos aí a questão da definição das penas, que ainda não se tinha chegado à utilização da pena capital, mas eu deixo só uma pergunta aqui também para o nosso telespectador, Eric. Tem muito historiador, mas muito historiador, que multiplicam os números, que inventam um monte de bobagens, que fala absurdos sobre o que foi a Inquisição e sem nenhuma, vamos dizer assim, materialidade, sem nenhuma fundamentação histórica séria. Mas é interessante, eu gostaria de ver. Não escuto uma única palavra dessa mesma gente sobre a onda de matança que o islamismo radical vem espalhando o mundo afora. E também não ouço uma única palavra desse tipo de gente, sobre todo o massacre que o comunismo também impõe, principalmente aos cristãos, na mesma situação. Só quero deixar essa pergunta. E aí vem com 1001 indagações. Agora, quanto à questão das penas, é claro que na instância religiosa, a igreja, eu torno a dizer, que fique claro, isso é mãe. Quais eram as penitências? Sempre, sumariamente, 99,99% dos casos, eram penitências de ordem espiritual. Então era oração, então era jejum, então era cumprir uma peregrinação, e não passava disso. Quando o Estado vai assumindo como braço civil as rédeas de execução das penas previstas, é que ele vai corromper essa dimensão, ele vai começar a dilatar a aplicação das penas até se chegar à pena capital, a revelia da igreja sem nenhuma compactuação dela, e ainda assim nós vamos ver que no número de casos muito menor. Bom, que fique bem claro para o telespectador talvez desavisado, né? A gente não está querendo defender o indefensável, apenas queremos ser justo com o ponto de vista
real da história. A gente ainda vai chegar para comentar sobre os exageros que membros da igreja, filhos da igreja, membros do clero também cometeram. A gente não está dizendo que foi tudo lindo e maravilha esse tempo. A gente apenas está dizendo que foi uma reação que acabou se tornando jurídica, de acordo com um período extremamente complicado, em resposta a uma heresia muito complicada chamada heresia dos cátaros ou dos albigenses, onde a igreja se viu obrigada a agir de alguma maneira, primeiro, para intervir em matanças que não diziam respeito à igreja, ou seja, fora do Estado. E dizendo que, galgando para si o direito de julgar questões relacionadas à fé, para ela mesma, para a igreja. Né? Muitos santos viveram nesse período, inclusive o próprio São Domingos de Gusmão, né, Padre Wander? Ele, inclusive, foi enviado para converter alguns cátaros e conseguiu converter alguns cátaros, né? Tem um episódio bonito, você conta pra gente aquele episódio? São Domingos, o grande pai da ordem dominicana, um homem santo, nascido na Espanha, devotou a sua vida ao Evangelho, fundador, marcou época, praticamente o pai da difusão do Santo Rosário, e dentre os seus filhos espirituais, contam-se ninguém menos, ninguém mais do que o grande São Tomás e São Pio V. Só para recordarmos o papel e a importância do grande São Domingos de Gusmão. Ora, São Domingos foi enviado aos cátaros e numa praça pública, num debate ferrenho, e os cátaros falando ali as suas insandicícias e assim por diante. Ele começou a pregar e foi refutado que ele fazia parte da falsa igreja, que o que ele pregava era mentira, e assim por diante. Então, num determinado momento, São Domingos propôs ao cátaro, bom, diante de Deus, vamos ver quem está pregando a mentira. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, os livros. A primeira atitude foi pegar as teses que o cátaro tinha nas mãos, e ele trazia os sagrados evangelhos, e ambos foram lançados ao fogo. Um saiu intacto, e o seu evangelho saiu intacto, e o livro que trazia o cátaro foi torrado. Quer dizer, o documento que trazia o cátaro. Depois, a segunda grande prova, se espalharam algumas brasas no chão, conta a tradição, e numa prova de fé, São Domingos disse, se o Deus que eu creio, se a igreja na qual eu estou, ela é a verdadeira, e o seu Senhor está vivo e é autêntica, então não me acontecerá mal algum. E ele caminhou sobre as brasas. Isso está documentado pela tradição. E interessante, Eric, sem levantar o hábito. Que poderia facilmente se queimar. Se incendiar também. Os seus pés, ao cruzar pelas brasas, ele estava simplesmente intacto. E ao tentar fazer o mesmo, o cátaro, o herege, ele já fritou a sola dos seus pés e não morreu porque rapidamente o tiraram de cima das brasas. E naquele momento, quando acontece esse milagre, o milagre da preservação, como no livro de Daniel, jovens, ele passar por dentro do fogo e nada lhe acontecer, para a honra e glória de Deus, basicamente foi sumária a conversão de todos os que estavam ali e que testemunharam aquele episódio. E foi o mover de Deus que permitiu isso. Pois é, ele teve sucesso, né, em boa parte dos cátaros na qual ele foi enviado para a conversão, mas infelizmente eram muitos e muitos cátaros, e a heresia continuou perigosa, espalhada pela Europa, né? Agora, só recapitulando então, gente, no ano de 1227 assumiu o papado o Papa Gregório IX, e aqueles tribunais que eram então apenas regionais, que só os bispos em cada das suas dioceses cuidavam das questões heréticas de acordo com cada diocese, né? Lembrando, um tribunal eclesiástico para cuidar apenas de relações, de coisas relacionadas à fé, depois era enviado ao tribunal civil e ele emitia a pena civil, que tinha a ver com tomada de bens, outras penas civis, mas ainda, nesse caso, não a pena de morte, tá certo? Mas em 1231, é uma data que a maioria dos historiadores apontam como início, então, oficialmente da Inquisição para toda a Igreja, que ela percorreu até o século XV, né? Não tem uma data específica do término dela, né? Até porque ela foi se dissipando. Se bem que depois do século XV, ainda houve alguns focos da Inquisição, que a gente vai conversar isso ainda na semana que vem, principalmente a Inquisição espanhola, mas 1231 até o século XV foi o período, então, desse evento chamado Inquisição, que se tratou também de uma reação da Igreja, que acabou indo por vias jurídicas para tentar diminuir os perigos que ocorria, principalmente com essa ação dos cátaros. Ô, Padre Wander, a coisa não foi fácil para esses papas que viveram esse período, né? Mas a gente tem que dar o braço a torcer
que logo depois desse período, muitos exageros acabaram acontecendo, porque muitas pessoas foram sim condenadas à morte. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a esclarecer, antes da gente ainda entender esses reais motivos. A igreja estava concordando em matar aqueles que levantavam uma heresia no meio da igreja? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu vou dar só um dado que prova historicamente o quanto a igreja não concordou, e depois aí nós vamos entrar nos números. Mas como a igreja não concordava e não compactuou e não assumiu a pena de morte, a pena capital, como remédio, como penitência, como remédio para aquela situação, é o fato de a Inquisição Europeia mais ferrenha que existiu, a mais ferrenha, Eric, foi a Inquisição de Toulouse, na França. E a Inquisição de Toulouse, durante o período em que ela atuou, período de quase 3 séculos, levou a pena capital os tribunais eclesiásticos, eu estou falando, não mais do que 100 pessoas. Quer dizer que a mais ferrenha, cerca de 100 pessoas... 33 pessoas por século. 33 pessoas por século. Certo. Ok? Só para que nós tenhamos uma ideia. 0,33 por ano. Isso comprova que a maioria, como o senhor disse agora há pouco, a maioria das penas eram penas espirituais. Espirituais. Ora, o que acontece? Talvez vale nós trabalharmos melhor ainda na próxima semana, é que chegou um determinado momento, pelas alianças que foram necessárias para se conter os distúrbios e para se ter a cooperação do Estado para se retomar uma certa ordem social, a igreja nem poderia fazê-lo no sentido estrito e totalmente falando. Por causa dessas alianças, alguns monarcas receberam a autoridade de nomear os que conduziriam os processos da Inquisição. Certo. Clérigos, perfeito, mas sob o pretexto de que entendiam que para aquele caso, aquele determinado, vamos dizer, condutor, aquele determinado juiz tinha um entendimento, tinha um conhecimento melhor. Só que na prática nem sempre foi assim. Esse argumento era o argumento dado pelo Estado. Nós acreditamos que esse seria o melhor porque tem mais condições, tem mais conhecimento, tem mais entendimento. Mas na prática não aconteceu. Muitas vezes o Estado nomeou o condutor do processo segundo interesses pessoais seus, porque sabia que conseguiria fazer com que essa pessoa que nomeou para conduzir o processo chegasse à sentença que o próprio Estado queria, sem liberdade e autonomia nenhuma. E a coisa se perdeu um pouquinho, alguma coisa se perdeu exatamente aí, quando o Estado começou, por causa do evento chamado de investiduras, quando o Estado começou a nomear os condutores dos processos, dos julgamentos dos hereges, daqueles que eram acusados de heresia. Aí se perdeu um pouco, por quê? Porque fatalmente o Estado propunha a pena capital e que acabava tendo a anuência ou a conivência, se preferirem, daquele clérigo, daquele eclesiástico que era o condutor do processo, mas, vamos dizer, nomeado pelo Estado. Se de repente o imperador tivesse um inimigo que quisesse, olha, a melhor maneira de matar é em nome da igreja, porque não é em nome do Estado. E acaba nomeava um clérigo com essas intenções, e aí as distorções começaram a aumentar, infelizmente, em muitos lugares. Olha, tá. Aconteceu em algum caso, aconteceu. Mas só guarde isso para conversarmos melhor na próxima semana. Uma coisa é ter feito em nome da igreja e outra coisa é a igreja ter feito. É muito diferente, hein? Nós vamos entender isso. Olha, são muitas as questões ainda importantes sobre esse tema. Por exemplo, na semana que vem nós vamos falar sobre o caso Galileu Galilei, que é muito famoso, sobre o caso de Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc. Né? Por que ela foi condenada por um tribunal da Inquisição? Chegou, inclusive, a ser morta por um tribunal da Inquisição? Será que chegou mesmo a ser morta por um tribunal da Inquisição? Foi assim que aconteceu? E por que depois a igreja canonizou? Né? Então, nós vamos falar sobre Galileu Galilei, Joana d'Arc na semana que vem. Os inquisitores que são santos. Isso, dos santos. Que foram canonizados mais tarde. Dos santos que participaram desse momento. Aliás, por que tantos santos nesse período não levantaram a voz contra? Bom, enfim, todo esse assunto para a semana que vem, porque a coisa é longa. Bom, o que vale para terminar o programa de hoje, o senhor já vai nos dar a bênção? Bom, quero agradecer ao Igor Morvan, Jaci Lopes dos Santos, Osmar Neto, Leonardo Granadier, Maria Terezinha Luza, Fábio Mendes dos Santos.
Não deu tempo de responder as perguntas, o programa voou. A gente vai tentar numa outra oportunidade, mas assistam semana que vem. Boa parte das perguntas que vocês nos enviaram serão respondidas na semana que vem. A Inquisição foi um tribunal feita para católicos, não pessoas de fora da Igreja Católica. Então é um erro pensar que era um tribunal para eximar crimes... A igreja saiu julgando o mundo. Saiu julgando o mundo, crimes de opinião. A igreja era contra, levantava a voz, vamos matar. Não, isso é um absurdo, um exagero, que a gente começou a conversar sobre isso no programa de hoje, a gente aprofunda no programa da semana que vem, porque agora nosso tempo já está terminando, Padre Wander. Dá tempo para o senhor nos dar a bênção para a gente encerrar esse primeiro programa, por favor. Então, pedindo as luzes do Espírito Santo para que tudo aquilo que hoje foi conversado se enraize em nossos corações e que a verdade, que é Cristo, brilhe sobre nós e que nos faça entender o quanto se é injusto quando se trata desse tema e que a Inquisição da parte da Igreja foi um evento nobre e santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.